Olá, pessoal. Esse é mais um vídeo de exercícios resolvidos e aqui falamos de probabilidades condicionais. O enunciado nos diz, então, que nós temos uma caixa, né, com uma moeda não viciada e uma moeda de duas caras. Tá? Uma delas é selecionada aleatoriamente e lançada. Se ocorrer cara, pegamos a outra moeda e lançamos e observamos a face dela. Se ocorrer coroa, lançamos a mesma moeda e observamos a face dela. Tá? O item A, então, pede para nós encontrarmos a probabilidade de ocorrer cara no segundo lançamento, e o item B, se ocorrer o cara no segundo lançamento, encontra a probabilidade de ter ocorrido também no primeiro. Então, a gente vai inicia pensando no nosso experimento, né? Então, o experimento aqui é observar a face de duas moedas, uma honesta e a outra não. Podemos definir os eventos, então, H como retirar uma moeda honesta e V como moeda viciada. Então, o V seria aqui, né, na verdade, o complementar de H, né, nós assumimos que só temos as duas moedas, e uma é viciada e outra honesta. E a partir disso, nós podemos definir também depois probabilidade, o evento K como observar face cara, e o evento C como face coroa. Então, aqui fico, né, novamente iniciamos também pensando, né, qual que é o nosso espaço amostral. Então, que, na verdade, nós vamos ter combinações de Hs e Vs, Ks e Cs, né? Aqui a árvore de probabilidade nos ajuda com, né, quando nós temos as retiradas, sorteios sequenciais. Então, nós vamos primeiro sortear H ou V, e a partir disso nós podemos, né, nós vamos ter as combinações, né, possíveis aqui para Ks e Cs de acordo com as regras do sorteio, certo? Bom, então iniciamos pensando aqui, vamos, né, definir como é que é o passo a passo desse nosso sorteio. Então temos as duas moedas na urna, né? A primeira moeda, então, honesta, a segunda viciada. A nossa primeira pergunta é qual que é a probabilidade de selecionar cada uma delas, então, né, assumindo que ambas têm o mesmo peso, né, que o sorteio seja honesto entre elas, então, probabilidade de meio para cada uma, né, de ser sorteada. Depois disso, nós podemos pensar, bom, depois selecionamos a nossa primeira moeda, tá? Nós vamos lançá-la. Se nós pegamos a primeira moeda honesta, a gente pode tirar, né, selecionar uma cara ou uma coroa, ou né, se nós selecionamos a moeda viciada, a nossa única possibilidade seria a obtenção de cara, né? E a pergunta é qual que é cada uma das probabilidades. Bom, pela moeda honesta, se ela for realmente honesta, né, nós temos duas possibilidades, então meio para cada uma, e da segunda nós temos, né, somente uma possibilidade, então probabilidade de 1, que nós vamos, né, ter uma face cara. Bom, agora, pela regra do problema, então se a gente tirou uma cara, a gente muda de moeda, se a gente tirou uma coroa, a gente mantém a mesma moeda. Tá? Então, aqui o primeiro problema, lá nós agora temos uma moeda, selecionamos uma moeda que é a viciada, né? No segunda possibilidade, nós tínhamos uma coroa, então mantemos a mesma cara, a mesma moeda, cara e coroa, né, de duas faces, e agora, na última possibilidade, nós tínhamos tirado uma cara e vinda da moeda viciada, então agora nós mudamos de moeda e ficamos com a honesta. Bom, a grande questão agora aqui é, dado que a gente já sabe, né, que nós temos aqui a moeda, então nós temos a moeda viciada, a honesta e a honesta, então agora nós podemos usar, né, na verdade, a mesma distribuição dessas probabilidades aqui. Nós temos só uma possibilidade para a primeira, né, para a moeda viciada, e duas para as moedas, para a moeda honesta, certo? Então aí, se nós tirássemos, então, se a gente for pensar no primeiro caminho lá, então selecionamos primeiro com probabilidade de meio a moeda honesta, depois nós tiramos uma cara, mudamos de moeda, né, tiramos uma cara, então probabilidade de meio, mudamos de moeda, e agora com probabilidade de 1 tiramos uma cara. Então esse seria um primeiro caminho, né, a primeira possibilidade, aqui, o primeiro elemento do nosso espaço amostral, que, né, que pertence ao conjunto que nos interessa, então, para responder o item A, né? Então, pelo item A, nós temos lá qual que é a probabilidade de tirarmos uma cara no segundo lançamento. Então, a primeira seria uma possibilidade, nós temos uma cara lá ao final, então ela veio, né, do primeiro, nossa primeira possibilidade aqui. Então, temos meio, meio e 1, né, a probabilidade de tirar um H, depois uma cara e uma cara. E assim a gente vai pensando nas outras possibilidades. Outra, né, possibilidade de tirar uma cara no segundo lançamento seria tirar, então, a moeda honesta, selecionar uma coroa com probabilidade de meio, e depois, com probabilidade de meios, uma cara. Então, meio, meio, meio. Então, 1/8 de probabilidade para a segunda, né, tirar um H, C e depois um K. E aqui, por fim, nós temos, né, a probabilidade, então, a última possibilidade de tirarmos uma cara no segundo lançamento, que seria, né, sortear a primeira moeda viciada, depois passarmos, né, mudamos a moeda e sortearmos,
né, da moeda honesta uma cara, certo? Então, temos as únicas 3 possibilidades aqui, não temos mais nenhuma possibilidade que nos dê cara no segundo lançamento, né? Então, para facilitar a nossa vida aqui, a gente pode pensar no evento KI, né, que seria face e cara no lançamento I, e CI no face e cara no lançamento I. Para responder o exercício A, né, por exemplo, o evento K2 nos ajuda, né, no sentido, né, para facilitar aqui a anotação, então seria face e cara no segundo lançamento. Então, face e cara no segundo lançamento, eu quero saber qual é a probabilidade de K2, vai ser exatamente a união, né, de cada uma dos galhos que nos dão, a probabilidade da união de cada um dos galhos que nos dão cara no segundo lançamento, certo? Então, aqui nós temos lá o nosso, né, conjunto K2, ele é, então, é composto pelos 3 elementos que nós já vimos, né, já calculamos a probabilidade de cada um deles, então temos a probabilidade da união, né, é a probabilidade a soma das probabilidades. Então, aqui, na verdade, pessoal, tem um errinho aqui, tá? Essa vírgula aqui, ela deve ser exatamente uma união, tá? Então, ela deveria ser algo aqui também, e esse aqui, uma união, tá? Então, nós temos aí a probabilidade, né, a soma de cada um dos elementos que nós já calculamos anteriormente, vai ser exatamente a nossa resposta A, tá? A probabilidade de K2. Bom, para o item B, agora nós temos uma probabilidade condicional. Ele nos diz o seguinte, então, dado que nós tiramos K2, né, então, lembrando aqui, então, tem um K2 é face e cara no segundo lançamento, agora ele diz assim, ó, dado que tiramos, então, face K2. Então, a gente esquece todos os galhos que não nos dão K2, por exemplo, esses Cs aqui nós eliminamos, tá? Então, nós reduzimos nosso espaço amostral à condição, né, e aí a pergunta, então, é qual que é a probabilidade de agora termos, né, cara no primeiro lançamento, dado que nós já tivemos no segundo, tá? E aí agora o evento K1, que é face e cara no lançamento 1, então nos auxilia aqui. Então, ou seja, de todas as 3 possibilidades de cara no segundo lançamento, se a gente voltar lá para o primeiro, a gente tem 2 delas que tiveram cara no primeiro lançamento também, que seriam, né, exatamente aqui aquela cara lá, né, da primeira e depois, né, essa cara aqui da segunda moeda, certo? Então, a probabilidade de K1 dado K2, pela definição novamente, vai ser a probabilidade da intersecção, né, dividido pela probabilidade da marginal de K2, tá? Bom, a probabilidade de K2 a gente calculou em A, agora a probabilidade da intersecção vai ser exatamente, né, os caminhos aqui, então, que além lá do A, da cara no final, em amarelo, eles passam pelo caminho aqui o laranja também. Então, na verdade, aqui para finalizar o exercício, a gente tem, né, vamos considerar então as probabilidades, né, da primeira combinação, então de laranja com amarelo, mais a probabilidade, né, da última combinação aqui de laranja com amarelo, dividido pela probabilidade do K2, né? Então, basicamente aqui seria, né, essa é a nosso desenvolvimento que eu deixo para vocês completarem, tá? E era isso, pessoal. Então, qualquer dúvida, tá? Estamos à disposição. Então, falamos aí de sorteios sequenciais, probabilidade condicional, tá? Então, a ideia aí é pensando, né, exatamente no problema e como que a gente vai distribuindo as probabilidades, né, ao longo do sorteio, certo? Muito obrigado. Era isso.